Boa tarde, amadinhas, que bênção estar com vocês aqui hoje. Já fui para Uberaba, já voltei, foi maravilhoso. Vamos ver quem chega primeiro, vamos ver, para nós iniciarmos o estudo de hoje à tarde e também falar algumas coisas do acampamento maravilhoso que nós fomos em Uberaba. Quem é a primeira? Quem é a primeira? Estamos aguardando. Vamos ver quem... Ah, já chegou, não sei se é Elza ou Edna. Quando eu vejo essa figurinha lá, eu fico sem saber se é Elza ou Edna, das duas irmãs. Põe seu nominho aí, amadinha, para eu saber qual das duas que é. Elza e Edna são irmãs. Cristiane, minha prima, Saião, chegou. Chegou outra amadinha lá de Interlagos, que eu sempre esqueço o nome. Vamos ver quem mais chega aí. Chegou Patrícia Correia de Interlagos. Edna, não é Elza, é Edna. Cristiane, chegou também a Val. A Val chegou ali. Não, é a Val não, é a Liliana. Liliana. A Edna, que bom. Rosa Moraes. Liliana Leoto, que bom ter vocês aí. Olha lá, a Cristiane também tá ali, a minha prima, lá do Rio de Janeiro. Vamos ver quem mais vai chegando aí. Amadas, eu tô tão alegrada, né? Eu tava falando pro pessoal lá de Uberaba, que eu estive esse final de semana lá com elas, no nosso acampamento presbiteriano de Uberaba. E eu contei para elas que a minha netinha, quando era pequena, tinha 2 a 3 aninhos, eu a levei no shopping e ela é uma menina muito cheia de vida, né? E eu vi ela assim quietinha. Eu falei assim, Mariana, você está bem? Assim, sim, vovó, estou muito alegrada, né? Então aí eu falei isso lá no acampamento e pegou. Estamos todas muito alegradas, muito. Deixa eu contar um pouco para vocês. Hoje eu estava vendo, né? Cheguei ontem de viagem, lá estava um calor bem agradável, bem assim educado, um calorzinho bom, à noite um fresquinho bom para dormir, de manhã também. Mas cheguei aqui em São Paulo, Ivone querida, obrigado pelas orações. Cheguei em São Paulo, um frio, o meu apartamento uma geladeira. Eu tô com blusa de lã grossa, uma capinha por cima e tô geladinha, né? Lá fora tá sol. Possivelmente esse sol de hoje vai esquentar o prédio, então amanhã já tem um apartamento mais quentinho, mas tá um gelo. E lá em Uberaba, que eu fui preparada para aguentar um calorão, graças a Deus que Deus foi na frente e nós tivemos um calor ponderado, bem agradável, né? Nada de transpiração, nada disso. Ivone querida, então eu quero dizer para vocês o seguinte, esse final de semana foi uma das maiores experiências da minha vida com Deus, né? Experiência gostosa, abençoada. Eu fiz uma viagem de avião sozinha, que eu não estou acostumada a fazer. Deus foi na frente, desembaraçou, abençoou. Cheguei lá, tinha 3 amadinhas preciosas me esperando. Nós fizemos um tour pela cidade, fui ao mercado que vende um monte de doce delicioso, biscoitinho, pão de queijo, que é típico da cidade, né? É típico de Minas Gerais. Depois nós fomos lá num clube enorme que faz os torneios dos animais, de vaca, de boi, esqueci o nome do negócio lá, enorme, lindo, lindo. E aí eu fui para o acampamento, que é um lugar muito gostoso, organizadíssimo. A equipe das irmãs que trabalharam lá no acampamento, maravilhosas, tudo de primeira. Fui tratada igual princesa, me senti Rainha Elizabeth. E estou muito grata a Deus por essa experiência tão extraordinária na minha vida, que me fez feliz. Nós tivemos 70 mulheres, mais ou menos, foi maravilhoso, tudo organizadíssimo, tudo lugar bonito. Vou até contar uma curiosidade para vocês. Eu gosto muito de balanço, de balançar, né? Mas você sabe que os balanços públicos, né? Eles têm uma placa lá,
só até 12 anos, né? Ninguém acima de 12 anos pode balançar. Então eu ficava, quando eu ia nos parques com os meus netinhos e tal, com meus filhos, me dava vontade de balançar. Vocês acreditam que aquelas amadinhas de Uberaba colocaram um balanço super organizado, com uma corda grossa, a corda toda enfeitada com florzinhas feitas de feltro, e nós podíamos balançar dentro do refeitório, não era lá fora não. Todas nós tiramos foto no balanço, balançamos, uma empurrava a outra, parecia assim um parque infantil. Mas Deus operou maravilhas, eu creio que Deus falou, Deus me usou de uma maneira que até eu fiquei surpresa. Foi uma viagem linda, uma experiência linda na minha vida. Eu tive 3 amadinhas que me pegaram no aeroporto, depois mais 3 diferentes que me levaram para o aeroporto. E lá eu tive uma equipe maravilhosa fazendo tudo, alimentação de primeira, organização, limpeza, carinho, amor, respeito. Foi maravilhoso. E Deus sempre nos surpreende, né? Usando a nossa vida, que a gente nem merece ser usada e nem tem condição de ser usada, mas pela bondade de Deus. Você também gosta de balanço, né, Ivone? Uma delícia se balançar numa boa balança. Pela vontade de Deus, eu orei muito para Deus me dar a direção das palavras, e Deus me deu. Eu ministrei 4 palavras, uma na sexta-noite, uma sábado de manhã, uma sábado à noite e outra domingo de manhã, que eles nem fizeram louvor. Eu ministrei a palavra, quer dizer, compartilhei a palavra, oraram por mim, eu já saí correndo, malas prontas, porque o voo era 11 horas, você sabe que tem que chegar cedo no aeroporto, né? O voo estava previsto para 11h30 e a palavra terminou 10 horas, 10 e pouquinho, já fomos correndo. Ainda bem que lá o aeroporto é menor, é tranquilo, e eu tive tempo de relaxar sossegadamente, depois subi no avião, e quando cheguei, meu maridinho estava no aeroporto me esperando, junto com o João daqui da célula. Foi uma maravilha. O único senão foi chegar e achar um São Paulo tão frio, né? E lá estava tão agradável. Mas realmente foi um evento maravilhoso. Eu fui conhecer o templo da igreja, uma igreja muito bonita, presbiteriana, grande, bonita. O pastor muito gentil comigo, a esposa dele, todas as amadinhas que eu conheci lá, nem vou citar nome porque não vou conseguir lembrar de todas, eu não quero ser injusta. Mas foi uma equipe de mulheres extraordinária, todas tinham fome da palavra, todas valorizaram a palavra, todas se quebrantaram com a palavra. Tem algumas com enfermidades mais graves que eu pude orar por elas. E eu sei que foi maravilhoso, foi uma experiência, uma das maiores experiências da minha vida com a palavra de Deus, uma das grandes experiências. Então hoje, sou grata a Deus, um grande abraço a todas minhas amadas irmãs de Uberaba, uma cidade que eu não conhecia, uma bela cidade, gostosa cidade, bonita. Eles chamam da cidade das 7 colinas. Tem assim um tipo de um vale, a avenida principal como se fosse um vale, e aí os bairros sobem, mas tudo asfaltadinho, tudo bonito, igrejas bonitas, construções bonitas. As irmãs lá, um tesouro. Eu amei, foi uma experiência muito boa na minha vida. E então um abraço muito grande, muito amoroso para vocês. Espero que vocês entrem no Face, entre lá no meu canal, YouTube, Dilza Sayão, e a gente possa aumentar o nosso número de irmãs, que uma ora pela outra, que o grande objetivo é esse, sermos uma grande igreja viva, uma sustentando a outra, e Deus nos dando a graça dele, certo? Amém por isso. Vamos orar? Depois eu vou entrar na palavra de hoje, certo, amadinhas? Eu oro daqui, você ora daí, e Deus vai abençoar a todas nós. Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos surpreende todos os dias, o Senhor nos surpreende com maravilhas, com amor, com misericórdia, com perdão, com restauração, com cura. O Senhor é um Deus maravilhoso. Queremos colocar nas tuas mãos mais uma vez o nosso país, que o Senhor possa estar dando direção,
que esse país realmente seja um país próspero financeiramente, próspero de produção, de alimentação, e próspero também no crescimento das igrejas, que nós tenhamos igrejas livres, que podem compartilhar a palavra de Deus e vermos uma nação que cresce aos pés do Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre o nosso país, guarda todas as autoridades, o presidente, os ministros, governadores, senadores, prefeitos, que todos sejam guardados e os seus corações possam ser sensíveis para ouvir os conselhos que vêm da parte de Deus e para que tenhamos uma nação bem cuidada, bem liderada, honesta, uma nação que tenha justiça e que nós possamos prosperar e ainda termos para nós e para outras nações, distribuirmos o alimento que temos, a prosperidade que recebemos, mas acima de tudo o evangelho do reino de Deus se expandir por todo o nosso planeta. Obrigada a Deus, mais uma vez te peço uma bênção especialíssima pela igreja de Uberaba, pela cidade de Uberaba, por todos que se encontram ali, que o Senhor possa derramar uma grande vitória nesta cidade, para que ela cresça e seja uma bênção nas tuas mãos. Que aquele estigma do passado possa ser quebrado e ela seja uma cidade cristã que serve ao Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, agradecidas pelo teu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amadinhas, hoje eu assisti quase que na íntegra o sepultamento da Rainha Elizabeth, né? Toda aquela cerimônia. Eu gosto muito de ver porque eu acho que é bonito, geograficamente você fica conhecendo coisas novas que eu não conheço, e também tem uma história por trás, uma história poderosa, uma história forte, né? Que nos ensina. E ela foi uma mulher de fibra, uma mulher que viveu bem e muitos anos. E o que aconteceu hoje foi um fato histórico. Há 70 anos não acontecia uma cerimônia nesse timbre, né? Nessa vibe, desta maneira. Então eu assisti o máximo que eu pude, do começo ao fim. E eu fiquei muito grata a Deus e vivemos esse tempo, vivemos essa época e por tudo que Deus tem reservado para nós. E por conta disso, né, falando de rainha, eu quero falar de uma rainha da Bíblia, né, a rainha Esther. Como eu falei muito lá, tô com a voz meia gasta. Amadas, me deram tantos presentes lá, vocês não acreditam. Olha a capa de Bíblia que deram para mim, feita com um capricho, mas com um capricho que eu nunca vi igual. Essa capa a minha biblinha tá bem lascadinha, né? Só para vocês terem ideia, vocês que mexem com artesanato, olha o acabamento dessa capa de Bíblia. Olha, tudo tem bolsinho, 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 um acabamento de primeira, mas foi um capricho dessas amadinhas lá. Eu trouxe de lá muitos presentes, inclusive panos de prato, toalhinha de banheiro, toalhinha de mão, toalhinha de visita. Me deram um monte de coisa, foi maravilhoso. Só pra vocês terem uma ideia, eu levei uma mala de mão e uma bolsa grande, né? Para não levar a mala grande ou média e ter que passar pela esteira depois, eu achei que ia ser um estresse para minha cabeça. Então levei a mala pequena, que tem um tamanho bom, uma mala da Carol. Mas na volta, eu tive que abrir o extensor da mala. Então na ida, o avião é aquele avião que cabe 100 pessoas, e devia ter no máximo ali umas 50, nem isso, quando eu fui. E aí a aeromoça colocou embaixo do banco da frente, porque não cabia lá no suporte de malas, a minha mala pequena. Na volta, como eu abri o extensor, ela não conseguiu enfiar lá embaixo. Aí colocou para eu pegar depois na esteira, pensar, ai meu Deus, vai me dar um trabalho, não sei se eu vou conseguir. Mas graças a Deus deu tudo certo, e o avião de volta ainda era de melhor qualidade, com menos pessoas, né?
Eu não tenho dificuldade dentro. É verdade, Gislene, um capricho, se você pegar na mão, você fica impressionada. E eu não tenho dificuldade dentro do voo, né? Mesmo que passe por alguma zona de problema, assim, como é que chama aquilo? Esqueci. Eu não tenho problema com isso, eu confio, descanso e tal. Mas a tramitação dentro do aeroporto, eu fico com receio de me perder, de fazer errado. E eu fui por Guarulhos, né? A passagem era ida e volta para Guarulhos. Então, mas na ida foi mais complicadinho, porque estava muito lotado o aeroporto. Mas na volta estava mais leve e eu vim muito bem. Turbulência. Obrigada, Gislene. Mesmo que o voo... Bom, eu nunca passei por turbulências terríveis, mas essas pequenas turbulências que tem não me assusta, não. É turbulência. Às vezes a minha mente é que falha. Então eu dei graças a Deus que apesar de eu ter ido sozinha, nunca viajo sozinha, viajo com os filhos, que quando você está com os filhos você não precisa pensar, eles pensam por você. Mas quando você está sozinha você tem que ficar atenta para não fazer besteira, né? Mas deu tudo muito certo e as amadinhas lá, um tesouro, mulheres talentosas, amorosas, compreensivas, organizadas. Foi assim um final de semana, 5 estrelas, né? Ou 6 estrelas. Eu estou muito grata a Deus. Eu voltei, como eu disse para elas, né? Porque a minha netinha fala alegrada, falava quando era pequena. Nós ficamos muito alegradas, muito. Tiramos muitas fotos, enfim. E eu creio também que o agir do Espírito Santo de Deus no coração de todas elas e no meu foi tremendo. Eu só tenho que agradecer. Mas vamos falar um pouquinho da Rainha Esther. Eu gosto muito de olhar na Bíblia o perfil daquele personagem, se esse personagem tem algum merecimento, se ele é uma pessoa assim, bam, né? E geralmente, Deus chama os que não têm capacidade, né? Os que não têm grandes habilidades, Deus chama todos, né? Mas também chama os que não têm grandes habilidades, nem grandes esperanças, mas Deus capacita, né? E eu tenho observado que as mulheres da Bíblia, eu tenho estudado muitas delas, são mulheres improváveis, como nós também somos, né? O que nós tínhamos para Deus botar o olho em nós e nos amar, né? E a Bíblia diz que Ele nos amou ainda informe, no ventre da nossa mãe, né? Entreteceu nossos ossos, né? Ele decidiu a cor dos nossos olhos, o formato, a sobrancelha, os dentes, o cabelo, tudo Ele resolveu. Agora, nós tínhamos tudo para não dar em nada, né? Nesse mundo de tanta competição, mas Deus é especialista em amar, em usar e em abençoar os improváveis. Então, como vocês sabem, o rei Assuero, ele liderava muitas províncias, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu tenho anotado. Era um monte, ele era um homem líder, ele era um homem conquistador, e digamos que ele tinha lá 127 províncias, quase 130 províncias, que pode ser chamadas nações, estavam sob o domínio dele. E inclusive Israel, o povo de Deus, estava sob o domínio dele. Então o povo de Deus, judeus, estavam debaixo do domínio do rei Assuero, que era um homem aguerrido, um homem valente, um homem desbravador, um vencedor. E por ser tudo isso, ele se tornou muito rico, esse rei, muito rico, né? Aqui diz assim, olha, deu o rei um banquete, no versículo 5 de Esther, deu o rei um banquete a todo o povo que se chamava na cidadela de Suzã, que se achava na cidadela de Suzã. Tanto para os maiores, né, os líderes políticos, o pessoal da elite, como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Foi uma festança e tanto. Havia, do verbo haver, tecido branco de linho fino e estofas de púrpuras atadas com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e as colunas de alabastro, aquela pedra nobre. A armação dos leitos do palácio eram de ouro, olha só, não é brincadeira não, e de prata, sobre um pavimento de pórtico de mármore.
de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, as taças eram de ouro, não era cristal, era ouro. Vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Ele era rico, aguerrido, valente, batalhador, vitorioso, mas também era generoso, né? E aí vocês conhecem a história, que a rainha Vasti era muito bonita, e aí o rei mandou chamá-la para desfilar com ela diante das autoridades presentes, né? Um desfile assim magistral, né? Igual nós vimos hoje lá em Londres. Eu gosto de ver isso, gosto de aprender. E aí a rainha se recusou, não vou não, quero ir não. Desde quando uma autoridade, diante de festa, diante de celebração, diante de uma programação oficial, que o homem mais importante da época do planeta era ele, né? O grande rei Assuero. A mulher dizia, não vou. Ela desvirtuou o homem, ela desonrou ele, ela rebaixou ele, ela deixou ele com um cara, sabe, sem saber o que fazer. Ela desqualificou o seu marido e o rei diante das autoridades e de toda aquela festança que estava acontecendo. Bom, o resultado. Quando se tem uma monarquia, né, como lá da Rainha Elizabeth, toda aquela pessoal de Londres, existem leis que regem, não é só na monarquia, em qualquer país. E nas leis, o rei também está debaixo de um colegiado de pessoas inteligentes, especializadas, que dão conselho para ele, né? Ninguém vive só pela sua cabeça, sempre é um colegiado, né? A esposa tem o marido, tem o pastor, tem os filhos. Nós vivemos debaixo de um monte de gente, graças a Deus, que nos ajudam a viver e nos dão direção. Então, o que aconteceu? A rainha Vasti foi tola, irresponsável, inconsequente, não agiu no protocolo e ela tornou o marido dela completamente desqualificado diante dos homens e das autoridades eclesiásticas que estavam lá, todas as autoridades. Resultado, o colegiado lá, os conselheiros, disseram, rei, o que a rainha fez é imperdoável. Você tem que mandá-la embora, tirar a coroa dela, desqualificá-la, porque ela desonrou os homens da humanidade e ela desonrou o seu amor por ela, o seu respeito por ela. E faz o seguinte, manda ela embora e vamos fazer aí uma comissão, né? Vamos criar um concurso, vamos eleger uma moça que seja bonita e que tenha bom caráter e você vai ter a esposa que você merece. Aí entra a nossa personagem de hoje, que é a Rainha Esther, né? Maravilhosa Rainha Esther. Então, amados, eu gosto muito de ver na vida das pessoas que Deus usa as impotências que a pessoa tem, as desqualificações e as improbabilidades de sucesso que a pessoa tem, mas que Deus reverte. Deus reverte essa história. Então, o que aconteceu? Essa menina, ela era pobre, sem família, criada sem mãe e sem pai, criada por um primo pobre, porque Mardoqueu, o primo dela, era um segurança do palácio, não ganhava lá, essas Brastemp ganhavam um salário mínimo, né? Então eles não viviam uma vida nababesca, né? Então essa menina, criada sem referência de mãe, sem referência de pai, não tinha irmãos, só tinha um primo de boa vontade que educava ela, que vivia com ela e que também não ganhava aquele salário. Então a bichinha não tinha nenhuma probabilidade de ser nada na vida, né? De ser grande coisa. Mas aí, quando a rainha foi desqualificada como rainha, foi feito esqueci a palavra aqui. Foi feito um concurso, vamos dizer assim, para se eleger a nova rainha. E aí o Mardoqueu, que trabalhava lá no reino, que era porteiro do rei, ele falou assim para a menina, para Esther, Esther, vai se inscrever? Ela falou, eu? Imagina! Eu não tenho escolaridade nenhuma, eu não tenho roupa boa,
eu não tenho condição. A gente costuma fazer assim quando o rei chama, né? Ah, eu não tenho qualificação para isso não. Ele falou, você vai. Eu vou inscrever você. Você é uma menina educada, você é bonita. E se for plano de Deus, você vai ser aceita. Você só não diga que é judia. Não conta para eles lá que você é judia. Como ela era uma menina educadíssima, né? Ela foi e teve um concurso longo, né? Um monte de processos para ser escolhida. E ela foi escolhida a rainha, se tornou a rainha Esther. Que maravilha! Deus faz coisas fantásticas. Deus levanta do monturo o necessitado e o faz sentar entre príncipes. Deus é tremendo. O Senhor, não tem nada impossível para Deus. Não tem nada que Deus não possa realizar. E não tem nada que Deus não possa transformar para melhor, né? Então a rainha Esther, essa menina pobre, praticamente desqualificada no sentido de nobreza, Deus escolheu. E aí tem uma longa história que ela ficou muito tempo em tratamento, foi para spa, fez tratamento de beleza, exercício, ginástica, dieta, tomou banho de loja, tomou banho de joias, enfim, a bichinha foi tratada e foi preparada. Então o que eu quero dizer para vocês hoje, para minha própria vida, não há nada impossível, Senhor. Tem um versículo de Salmos que diz assim: pode o Senhor preparar para nós uma mesa de banquete no deserto? O que você acha? Pode. Ele sustentou o profeta dele com pão e carne no deserto. O Senhor pode todas as coisas. Ele levanta do lixo uma pessoa desqualificada, feia, estrupiada, doente, sem escolaridade, sem nenhuma capacitação, e ele a faz sentar-se entre os príncipes do Senhor. Então a Esther, você sabe que a rainha Elizabeth não era para ser rainha, né? Porque o reinado é toda uma hierarquia familiar. Só que o rei, que estava na iminência de ser rei, era irmão do pai dela. E ele foi criado desde pequenininho para ser rei. Eu assisti aquele filme Discurso do Rei, achei maravilhoso aquele filme. Então aquele menininho foi criado desde o berço, com todos os trâmites para se tornar um rei. E o irmão não. O irmão que é o pai da rainha Elizabeth, não sei, Jorge VI, qualquer coisa assim, ele não foi criado para ser rei, não estava na linhagem. Mas o que aconteceu? O que estava na linhagem não valorizou o trono. Ele casou, descasou, separou, divorciou, ele queria curtir a vida do jeito dele. Ele renunciou ao direito de trono. E por conta disso, entrou o pai da rainha Elizabeth. Então ele tinha até um problema de gagueira, ele não tinha aquela nobreza, não foi educado para ser rei, foi um sacrifício na vida dele. Mas quando Deus quer, ele pega uma Esther de pezinho, como é pezinho rapado, pé rapado, e faz dela uma princesa. E Deus fez isso com o pai da rainha Elizabeth. Ele tinha dificuldade de falar, teve que ser treinado, teve que ser preparado. Os discursos dele eram um problema, porque ele não tinha fluência para falar, enfim, mas se tornou um grande rei. Tinha caráter, tinha Deus na vida, e ele avançou, e era um dos homens também improvável, e Deus levantou como rei. Em consequência disso, deveria ser a prima da Elizabeth ser rainha, mas foi ela. Então, quando Deus quer, amadinha, ele tira a Vasti do trono, aquela boneca maravilhosa, toda cheia de onda, e bota uma Estherzinha, pé de chinelo, e faz dela uma grande rainha. Isso me remota, isso me leva a pensar que Deus nos ama muito. Deus não tem preconceito contra nós, e Deus tem o domínio do futuro nas mãos. Deus tem o controle, Deus reina. Se ele reina, se ele controla, se ele pode,
Não há nada impossível ao Senhor. E se não há nada impossível ao Senhor, também não há para a nossa vida, que somos filhas dele. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para os nossos filhos, para os nossos parentes, ainda que ao olho visto seja tudo improvável. Os filhos estão fora da igreja, o marido não sei o quê, o clima de São Paulo, a política, a falta de dinheiro, a saúde, tem uma opção de coisa fora do padrão. Mas Deus é poderoso para encaixar todas as coisas. Deus é poderoso para fazer das pedras filhos de Abraão. E nós entramos nessa bênção, né? Nasceu para ser improvável, mas Deus vai te fazer uma rainha. E quer saber do mais? Nós somos uma noiva, nós mulheres. E noiva sempre é bem preparada, é bem tratada, é bem arrumada, as vestes são bonitas, cabelo e unha arrumado, calçado adequado, e todos os olhares estão direcionados para a noiva. E o melhor de tudo é que o noivo nada menos é do que o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus está adornando, preparando, santificando, embelezando, assim como a Esther ficou 1 ano em tratamento de beleza, usando as melhores fragrâncias, roupas, exercício, alimentação, vitaminas, spa, para entrar como rainha. Assim também Deus está fazendo com a sua igreja, que sou eu e é você. Amadinhas queridas, lá de Uberaba, somos todas noivas de um rei fantástico, de um rei perfeito, que vai nos tratar como rainhas, vai nos dar as honras de rainha. Então a improvável Esther, como você também é, eu também sou, aos olhos de Deus, se torna uma rainha, e ela não se tornou rainha de qualquer vilinha, não. Ela se tornou rainha do maior território da época que ela vivia, né? A nação mais próspera. É dali que ela foi se tornar rainha. Não é uma coisa maravilhosa? Eu fico encantada com o Senhor. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu sempre falo para vocês, eu não leio com a paixão que meu marido lê. Meu marido come com farinha. Eu leio para estudar, eu leio para procurar e eu leio para me curar também. Não com a paixão que o Zé Luiz lê, que o Zé Luiz é sistemático, é sempre cumpridor. Mas cada vez que eu leio aquilo que eu já li várias vezes, eu encontro subsídios novos, eu encontro um tempero novo, um paladar novo. E vou dizer uma coisa para vocês, tem tanta coisa para falar lá de Uberaba, eu vou falando aos poucos. A minha mãe e a minha avó era do Rio de Janeiro, a cidade lá de região dos Lagos. E eles moravam numa região de roça, de plantação de laranja, né? E tem uma laranja chamada laranja da terra, que ela não é laranja de chupar, ela é laranja de fazer doce. Mas é difícil quem faça esse doce. Então, quando eu ia para a roça, nas férias escolares, a minha avó sempre fazia as compotas do doce de laranja da terra. Aquilo era um sabor encantador. Eu não sei quantos anos que eu não comia mais esse doce, né? Quantos anos. E aí, chegando lá, em Uberaba, me levaram num restaurante para almoçar. E eu sempre olho a sobremesa que tem, porque se tiver coisa que eu gosto, eu como menos, né? Eu sou malandra, eu como menos a comidinha de sal para dar um espaço para o docinho. E aí, eu olhei lá, eu vi doce de abóbora, que eu amo, doce de figo, que eu amo, e o tal do doce de laranja, né? Então eu almocei menos e fui lá, peguei um pouquinho de cada um. Quando eu comi o doce de laranja, amadas, eu entrei em êxtase, porque aquilo me lembrou da minha infância, da minha avó, da minha mãe, me deu uma alegria tão grande, brotou em mim uma gratidão tão grande por Deus, que Deus é tão precioso para me agradar, para me amar. Eu fiquei encantada. Aí, uma das amadinhas lá do acampamento perguntou como foi o almoço, né? A Renatinha. Eu falei, ai, amada, além de ter sido uma delícia, eu comi um doce de laranja da terra.
Ela falou, aquele doce, meu sogro gosta muito desse doce. Eu falei, eu amo. Essa amadinha não foi comprar um pote do doce para mim? Eu falei, amadinha, não posso carregar, minha mala tá cheia já, não tem jeito. Ela foi na casa dela, tirou um tanto, botou num tapoer e deu para mim o doce de laranja, que eu já cheguei aqui, já desfrutei de um pedacinho. Não é maravilhoso, amada? Esse Deus nosso faz o impossível para nos agradar. Então teve, olha, essas amigas que foram preciosíssimas, o doce de laranja, aquela balança no meio do refeitório, mas foi muita coisa boa. Vou ter que ter muitos meses para ir lembrando e contando para vocês como Deus me deixou alegrada. Na noite de sábado, que eu sabia que domingo ia sair muito cedo, tô roubando o tempo aqui. Na noite de sábado, eu falei, gente, vamos tirar foto todo mundo, porque amanhã de manhã não dá tempo, né? E tiramos um monte de foto, elas criaram painéis para você tirar foto, uma parede com plantas verdes naturais, folhas verdes grandes e algumas florzinhas artificiais muito bem feitas. Aí tinha um banco para você sentar e tirar naquele cenário. Tiramos muitas fotos ali, tiramos na balança. E lá fora tinha um arco dourado, cheio de flores, tiramos lá também. Mas aí nós tiramos uma foto com toda a mulherada e foi aquela alegria, e chama uma, e chama outra, e vem fulano, e vem, tal. A Cristiane, minha prima, tá dizendo que ela faz doce de laranja. Cristiane, eu vou na tua casa só para comer esse doce. Vou a São Vicente comer esse doce. Mas voltando para as amadinhas lá de Uberaba, nós estávamos naquela farra, rindo, chamando as pessoas, vamos tirar foto, parará. E quando nós terminamos de tirar foto, eu falei assim, amadas, eu não sei se vocês aprenderam alguma coisa da Bíblia, mas que vocês ficaram alegradas, vocês ficaram, porque era só risada, só alegria, era só celebração. Então eu sou grata a Deus. A Ivone está mandando eu comer um pedaço por ela, que ela ama esse doce também. Então eu sou muito grata a Deus, porque Deus, Ele sabe nos amar, sabe nos surpreender, sabe cuidar de nós, é um Deus formidável, extraordinário. E com isso eu tenho que terminar, né, amadinhas, porque não tem mais tempo. A minha biblinha que eu uso mais, ela tá bem esbagaçadinha, sabe? Mas eu tenho mais de 30 bíblias, mas essa aqui é o meu chamego todo arriscado. Mas agora eu não vou mais ficar com vergonha dela, porque ela já tem uma capinha linda. Eu vou caminhar com a minha Bíblia na capinha. Amadas, vamos orar a Deus. Eu oro daqui, você ora daí. Eu estou sem meu caderno de oração aqui, mas eu vou orar tudo que Deus puser no meu coração. E você ora também pelos seus pedidos. Aliás, Ivone, depois você me fala como é que está a Aline, estou orando por ela. Renatinha dos Estados Unidos, como é que está o Serginho. As amadinhas lá de Uberaba vai me dando um relatório daquilo que nós estamos orando. Que Deus realmente traga para a nossa vida cura, libertação, alegria, fé, esperança, sucesso, uma vida útil de testemunho, que nós sejamos assim um vaso precioso na mão de Deus, né? Porque Ele é um Deus que merece que nós cumpramos os desejos do seu coração, que é sermos luz do mundo e sal da terra. Vamos orar então? Deus querido, quero colocar mais uma vez nas tuas mãos todas aquelas preciosas, Pai, de Uberaba, todas aquelas que trabalharam, que foram, que assistiram, que cantaram, que dirigiram louvor, que costuraram, que cozinharam, que dirigiram, que me pegaram, que me levaram. Deus, tem misericórdia. Continua com a tua boa mão favorecendo esse povo, essa igreja e esta cidade. E eu agora coloco nas tuas mãos as pessoas que estão enfermas, para que venha da tua mão um livramento. A tua palavra diz que o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Colocamos nas tuas mãos os nossos filhos, os nossos parentes e pedimos, Pai, venha o teu reino sobre todos eles. Livra-nos do mal, dá-nos sabedoria, entendimento, direcionamento para estarmos no centro da tua boa vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amadinhas, entre outras coisas, a Juliana, minha filha, está viajando, está fazendo um cruzeiro em Miami junto com a Marianinha. Só a Juliana e a Marianinha. Orem por elas para que tudo corra bem, por favor, né? Orem pelo meu filho que tem as gêmeas e a Manuzinha. A Manuzinha vai fazer um aninho em outubro, acredita? Tá chegando outubro, a minha bonequinha já vai fazer um ano. E ore pelo Pedro, que está no Brasil, agora procurando um emprego. Se Deus quiser, logo Deus vai abrir uma porta. Ore pela saúde do meu marido, que está muito bem. Foi me buscar lá no aeroporto ontem, graças a Deus está muito bem. E que nós possamos trocar figurinhas orando umas pelas outras, para que a gente possa estar no centro da vontade do Senhor. Que Deus abençoe nossas vidas e nós vivamos como noivas que se adornam para o seu noivo. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!